O título da nossa mensagem é A Excelência de uma Vida em Cristo. Nós vamos ler dois versículos inicialmente que se encontram em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. E os versículos vão ser o 31, o 30 e o 31. E assim diz o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo, mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem, acima de tudo, o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Jesus acabara de falar exatamente sobre a avareza, sobre a cobiça. Quando conta a história, a parábola de um fazendeiro muito rico. Esse fazendeiro se achava-se autossuficiente. No que podemos observar essa autossuficiência quando este fazendeiro, ele diz sobre si, e quando fala sobre si, ele se utiliza sempre do eu e dos meus. Ele vai dizer, eu derrubarei. Ele vai dizer, eu construirei. Ele vai falar sobre os seus frutos, meus bens, minhas riquezas, meus lucros. Mas Jesus agora ele passa a falar sobre outro assunto. Ele sai do assunto sobre a cobiça, sobre a avareza, e agora adentra no assunto quanto à preocupação e quanto à ansiedade. E, meus irmãos, o rico, ele tem uma tendência a tornar-se avarento, a ser mesquinho, a ser uma pessoa que só pensa em cada vez mais, em cada vez ter mais. O ter para ele é um saco furado, nunca enche. Já o pobre, ele tem uma tendência a tornar-se ansioso. E assim ele se entrega à preocupação. Agora, o ruim desses dois estados, de um e de outro, é que tanto a cobiça como a preocupação demasiada, todos os dois são pecados. Tanto um como o outro haverão de nos afastar da fé. E quando nós nos afastamos da fé, deixamos de crer em Deus como Deus Todo-Poderoso, como Deus que conhece todas as coisas, como Deus que é presente em todos os nossos momentos, como falamos aqui domingo. Temos isso na mente, mas não temos isso no viver. Sabemos que Deus ele é onisciente, sabemos que Deus ele é onipresente, sabemos que Deus é todo-poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele nos assiste, mas só sabemos.
mas passa a não ser verdade na nossa vida exatamente por esses dois extremos. O fazendeiro avarento e rico, ele preocupou-se por ter muito. A preocupação dele era ser rico, abastado. E o que é que ocorre? Ocorre que ele se perdeu nisso tudo quando ele vira as costas a Deus. No entanto, os discípulos de Cristo, quando eles tornaram-se demasiadamente preocupados com o pouco que precisavam para as suas necessidades básicas, eles correram o risco, e um grande risco, de começar a duvidar exatamente do cuidado de Deus como aquele que é o provedor de suas vidas. Um dos grandes perigos no caminho da vida de nós cristãos é essa excessiva preocupação pelo comer, pelo beber e pelo vestir. E o perigo ele se dá quando todas essas coisas, comer, beber e vestir, passam a ser as nossas prioridades máximas. E, portanto, o mais importante propósito de suas vidas, visto o quê? É a prioridade máxima. Está acima de todas as outras. E no texto de Lucas, no capítulo 12, entre os versículos 22 a 31, nós iremos aqui apreciar e encontrar verdades quanto à advertência que Jesus nos faz, quanto à recomendação que Ele também nos faz, e quanto ao resultado que nós teremos, dado o fato de observarmos e praticarmos tanto essa advertência, ou deixarmos de praticar o que nos adverte, nos é advertido, e começamos a fazer aquilo que por ele é recomendado. E isso gera resultados, e bons resultados. Então, a primeira verdade é a advertência de Jesus quanto à minha e à sua, nossa preocupação. O versículo 22 diz: então, voltando-se para seus discípulos, Jesus diz: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida e o corpo é mais que roupa. Aqui, quando Jesus diz não se preocupem, isso aqui significa, sabe o quê? Inquietação. É viver em completo suspense. É como estar navegando numa embarcação, e nós estamos lá em alto mar, e começa uma grande tempestade, e aí essa embarcação ela é fustigada, ela é açoitada de um lado para o outro, através das ondas gigantescas que vão se levantando. E o momento ali, nesse alto mar, que a gente espera em meio a essa tempestade, ou seja, em meio a essa completa inquietação, disso, vai afundar. Já já naufraga. Já já se acaba. Daqui a pouco vou morrer afogado. Portanto, uma pessoa demasiadamente preocupada e ansiosa, ela passa pelo processo
de estrangulamento. E quando nós somos estrangulados, o que é que falta? Falta fôlego. E quando falta ar, falta fôlego, falta força. E quando estamos assim, com essa preocupação exasperada e desesperada, essa preocupação ela não ajuda em absolutamente nada. Na verdade, ela faz só nos cansar. E logo podemos chegar ao entendimento que uma preocupação tal como essa, ela é completamente destrutiva. A preocupação, ela vai nos enganar. E sabe por que ela nos engana? Porque ela vai nos convencendo que a vida consiste somente naquilo que comemos e que vestimos. Ela nos leva ao engano quanto ao Deus da nossa salvação, que Ele tem cuidado de nós. Passamos a agir também de forma presunçosa, como se Deus fosse incapaz de nos conceder o que de fato Ele nos promete. E isso nos faz demandar muito esforço e tomar também muito tempo para obtermos as coisas dessa vida. E não começamos então a não ter tempo para nada mais. E quando um cristão toma essa posição, automaticamente ele relega, ele negligencia. E então ele joga para segundo plano a obra do Senhor, ou seja, o reino de Deus. Aí só se der, aí só se tiver tempo, aí só se for assim, aí só se for daquele outro jeito. E quantas outras coisas não. Estando chateado ou estando alegre, faz e vai buscar, acima de tudo. Estando meio doentinho ou não, mas vai buscar, acima de tudo. Se não ter tempo, arruma tempo, mas vai buscar, acima de tudo. As coisas do reino de Deus, negligenciadas e são colocadas depois de tudo que a gente tem como prioridade, que são as coisas dessa terra. Quando devia ser ao contrário, quando devíamos ter como prioridade em nossa vida a obra do reino de Deus. Portanto, alimento e roupa, segundo as Escrituras Sagradas, devem ser secundários. Devem ser secundários na vida de um cristão, de todos nós. Certa vez eu ouvi algo parecido, dizendo que a preocupação, ela não evita que enfrentemos as adversidades do amanhã. Tem alguma coisa de ruim acontecer para amanhã, alguma coisa que a gente tem que enfrentar no dia da manhã, e a gente começa a se preocupar com isso. E essa preocupação não vai evitar que a coisa amanhã aconteça. A preocupação não. Então ela tanto faz isso, tanto quanto de antemão, ela combala em nossas forças, ela acaba nossas forças no dia presente e não no dia da manhã. E quando é no dia da manhã, estamos só a graça. Estamos só o pó da bactéria. E Jesus continua e diz: observem os corvos,
Eles não plantam nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta, e vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Então Cristo, ele nos chama a atenção para que olhemos as aves lá no céu. E aqui podemos imaginar nosso Senhor Jesus Cristo falando da seguinte forma, vou parafraseá-lo, tomar essa liberdade. E Jesus diz: meus queridos, ele só não diz assim, meus lindos, acho que não tem na Bíblia. Queridos, vejam bem, se o Senhor, Criador de tudo quanto existe, que é o meu Pai, se Ele alimenta inclusive os pássaros esses que nada plantam, pássaros eles que por não plantar não colhem também absolutamente nada, e por não colher absolutamente nada, eles também não têm celeiros, porque não têm o que guardar. Mas ainda assim o meu Pai, o Criador de todas as coisas, providencia o alimento para a satisfação de suas necessidades e necessidades diárias, a fim de que nada lhes falte. Sem dúvida alguma, nós, que não somos somente criaturas, mas nós que somos filhos amados em Cristo, não devemos em hipótese alguma ter medo que Ele nos deixará famintos, já que Ele alimenta as criaturas, as aves e os animais. Avalie os filhos. E Jesus continua e no versículo 25 ele diz: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E o 26 ele diz: e se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Jesus pergunta: quem de nós, seres humanos, limitados e finitos que somos, quem de nós pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Ou seja, isso se refere à completa loucura de nós nos preocuparmos com coisas sobre as quais nós não temos qualquer controle, a exemplo do nosso futuro. E de forma muito mais específica ainda, a duração de nossas vidas. Não temos o que fazer. Então isso quer dizer que somos limitados a estas questões exatamente, ou questões muito parecidas e semelhantes. E assim nós devemos nos colocar na completa dependência de Deus. E nos colocando na completa dependência de Deus, isso quer dizer que nós venhamos nos prender somente à vontade do Senhor. Aí talvez a gente pergunte, mas e o futuro? É isso aí. O futuro a Deus pertence. O futuro é do Senhor. E fim de papo. E eu estou falando isso, queridos, eu estou aqui levando um tapa de todo lado. Não é, Ivonete? Se tem um peru aqui, sou eu. Fico morrendo de véspera. Mas a gente tem que trabalhar isso em nossas vidas. A gente tem que começar a exercitar as coisas. A gente tem que lembrar das nossas orações, como foi dito aqui na passagem lá de Atos.
que a igreja estava orando por Pedro, para Pedro ser solto. Pedro foi solto de forma sobrenatural e extraordinária, e Pedro bate na porta, e a empregada diz: é Pedro. Não, tu está ficando doida. Pedro está preso. Eu acho que a empregada lá diz: doido estão vocês estavam orando por quem e a quem? Será que você fez alguma oração hoje, e que hoje mesmo, porque o Senhor é soberano, não respondeu a sua oração? E parece que a gente passa batido, sabe? A gente vai, a coisa acontece, a gente nem para assim: Senhor, eu orei ali. Senhor, eu parei ali, eu liguei para uma pessoa, eu pedi para ela interceder junto comigo. Senhor, eu liguei para um irmão, eu liguei para uma irmã. Senhor, eu orei por aquilo, eu orei por aquilo outro. Senhor, eu orei para que o Senhor, nesse dia, me livrasse mais uma vez das armadilhas de Satanás. Senhor, e o Senhor, por misericórdia, o Senhor me livrou. Tem uma coisa que eu preciso aprender mais e mais. A cada dia, o seu próprio mal. Tem dia que eu me lembro. Estou aqui, não sei o quê, eita, amanhã, e daqui a pouco vem, cristão de meia tigela. O que é que a palavra diz? Que o mal lá do outro dia, a ele é daquele dia. E o dia de hoje? Não passou? Passou. Então dá glória a Deus. E Jesus vai no versículo 27 e diz: observem como crescem os lírios, não trabalham nem fazem suas roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Versículo 28, Jesus continua e diz: e se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Aí olha como Jesus termina: gente de pequena fé. E aqui está mais um momento de quê? De advertência de Nosso Senhor. Dele chamando a nossa atenção. E ele nos fala: olhe, mais uma vez parafraseando, olhem, não somente sou provedor dos alimentos dos pássaros, que são simples criaturas, como também a cada estação própria, eu revisto essas flores com novos botões, com novas pétalas. E, portanto, não se preocupem, pois se a estes eu visto, que dirá a vocês: muito amados meus, a vocês que eu amei e por vocês me dei. Queridos, podemos e devemos trabalhar para adquirirmos condições para os suprimentos de nossas vidas diárias. Claro, Deus não gosta de vagabundo, Deus não gosta de preguiçoso. Quanto preguiçoso, o provérbio diz lá, vai ter com a formiga. A formiga trabalha. Deus não gosta. Mas como servos, nós não podemos lançar nosso serviço a Ele como alguma coisa de segundo plano, em segundo estágio ou em último lugar. Ele quer que eu e que você trabalhemos. Agora,
Ele não quer estar no último lugar da sua vida e nem da minha. Ele não quer ser algo em nossas vidas que não é priorizado. A pergunta é: nós temos priorizado o Senhor? Nós temos lutado nisso? Como lutamos para trabalhar, para estudar, para fazer aquilo, para passear, para viajar? Temos lutado, priorizados o Senhor, tanto quanto estas coisas? Temos priorizado o reino de Deus? Nós temos priorizado o reino de Deus para investir no reino de Deus, tanto quanto nós temos priorizado em nossas vidas para investir em nós mesmos, tantas coisas que queremos ter e possuir. Nós precisamos priorizar o serviço a Deus, e uma vez priorizando, confiarmos nele. Agir assim é viver uma vida de fé e pela fé. Preocuparmos de forma demasiada com questões materiais e corrermos de forma incansável para adquiri-las, não priorizando a Deus e o seu reino, isso é somente uma demonstração de pouquíssima fé. A vida eterna que merecidamente ganhamos tem o fim primordial, principal, acima de tudo, de nós devotarmos mais tempo, mais talentos e mais dons ao Senhor. Fomos salvos para isso. A nossa salvação tem esse objetivo, essa prioridade de nos doar ao Senhor, de fazermos a vontade de Deus, de usarmos os nossos talentos, as nossas propriedades, o que temos, ou pouco ou muito, mas para Ele, os nossos dons ao Senhor, para que em tudo Ele seja glorificado. Fomos salvos para a glória de Deus. E o versículo 29, Jesus diz: não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupe com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo, mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Cristo aqui nos traz a lembrança que um crente, ou seja, que um cristão, ou melhor, que um salvo, ele deveria sentir-se completamente envergonhado por tornar-se tão ansioso e cheio de demasiadas preocupações, tal como os incrédulos. Jesus não está aqui sugerindo, tampouco incentivando, para que fiquemos, de braços abertos. Ou melhor, cruzados. Esperando somente que Ele nos alimente. Volto a dizer, trabalhar é bênção. Ser o sustentador do nosso lar, com o suor do nosso rosto, é bênção e é bíblico. Mas, meus irmãos, como criação de Deus em Cristo Jesus, ou seja, como filhos de Deus, isso não pode ser o foco principal da minha e da sua vida. Nós devemos trabalhar para viver. Nós não temos que viver para trabalhar. E olha, se nós trabalhamos para viver, nós precisamos nos lembrar que se vivemos, agora vivemos para Cristo, pela fé
e a fé naquele que nos amou e entregou a si mesmo por mim, por todos nós. Os incrédulos de todo mundo têm razão de andarem ansiosos pelo que comer, pelo que vestir e coisas semelhantes a estas. Afinal, eles são completamente ignorantes e nada sabem sobre o caráter de Deus. Nada. Eles pensam que suas vidas dependem de si mesmos. Os salvos, aqueles que professam fé verdadeira e absoluta em Cristo, eles sabem que a sua dependência é de Deus. Entretanto, meus irmãos, todos quantos chamam Deus de meu Pai, todos quantos chamam Deus de Senhor da sua salvação, estes deveriam romper e triunfar sobre a preocupação ansiosa que está lhe estrangulando e assim descansar nos braços de Deus. O pastor John Charles Riley, ele diz que uma fé verdadeira deveria produzir, sabe o quê? Um coração tranquilo. Eu acho que a fé da gente não está sendo verdadeira, não. Pela intranquilidade dos muitos corações desses que dizem ter essa fé. Nossos pensamentos, como salvos pela fé, deveriam ter tão somente essa frase na mente: meu Pai já sabe do que eu preciso. Meu Pai já sabe do que eu preciso. Não há uma só necessidade de que Deus, o nosso Pai, Salvador e Senhor de nossas vidas, não há nenhuma só necessidade que Ele não tenha conhecimento. Portanto, ao invés de vivermos prioritariamente engajados e envolvidos com as coisas de nossas vidas, como os incrédulos, que tenhamos nossas mentes convictas da certeza que Deus sabe de nossas necessidades. E sabendo de nossas necessidades, Ele pode suprir a cada uma delas conforme Ele julgue conveniente. E essa conveniência seja algo bom para nós, seja algo que nos edifique e que glorifique o nome dEle. Ele sabe do que a gente precisa. Mas Ele sabe que aquilo que nós necessitamos deve ser para o nosso bem, para a edificação das nossas vidas. E, acima de tudo, deve glorificar o nome de Deus. A pergunta é o seguinte: aquilo que nós achamos que necessitamos, é para o nosso bem? É para o nosso benefício? Glorifica o nome de Deus? Pronto. Se eu nem você sabe, e via de regra a gente não entende assim, mas Ele sabe. Queridos, viver duvidosamente ansioso quanto ao suprimento de Deus é viver uma vida evidenciada pela incredulidade. Isso é desconexo com a fé. É ilógico. Não tem harmonia. Como é que nós somos salvos pela fé, mas não vivemos por essa fé? Que na verdade, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por isso, pela fé,
hoje vivemos. Pela fé, recebemos a vida eterna. Pela fé, fomos salvos. Mas pela essa fé, continuamos sendo salvos dia após dia. Então, como é que podemos viver como incrédulos? Porque quem vive dessa forma, ansioso, amedrontado, priorizando o seu eu e não o Deus Todo-Poderoso, são os incrédulos e não os crédulos. Salmo 37, versículo 5 diz: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o ajudará, e ele o ajudará. O versículo 7 diz: aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Queridos, se não confiarmos no Senhor, se nossas mentes estiverem duvidosas e inquietas, teremos afetada a capacidade de termos paz aqui no ser interior, em nossa alma. Não teremos paz. Aí está o problema. Pela fé que Deus nos supre, para assim crermos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa fé ela estabelece agora por diante um estado de paz com Deus. Antes vivíamos em guerra com Deus, inimigos de Deus, mas agora, pela fé em Cristo Jesus que Ele nos dá, agora nós desfrutamos da paz com Deus. O grande problema de muitos de nós é que nós temos paz com Deus, mas não desfrutamos da paz de Deus. Eu sou dele, eu vou para o céu e tudo mais, mas não desfruto da paz dele, da paz que excede o entendimento, da paz que nos faz triunfar pelos momentos difíceis, da paz que nos faz transitar pelo deserto. Então, dessa forma, vivemos inquietos, e essa inquietação absolutamente em nada glorifica o nome de Deus. Alguém já foi exortado aqui por um incrédulo sobre a sua ansiedade? Alguém foi? Eu. O incrédulo me chamou, botou quente. E eu fiquei com vergonha. Que isso? Ainda sou tão magro. Que é isso, pastor? Então, uma inquietação não glorifica o nome de Deus. Muito pelo contrário, nenhuma coisa glorifica tanto a Deus quanto um espírito tranquilo e satisfeito, ainda que em meio a tempestades, ainda que em meio a céus escuros, ainda que em meio a desertos, ainda que em meio a caminhos espinhosos, ainda que em meio a aflições, ainda que em meio a dores, ainda que em meio a enfermidades, ainda que em meio a injustiças. A gente acha lindo demais, né? A gente vê vídeos de Dr. Shedd com câncer já terminal, pregando no púlpito, falando o que ele fala. Que fé! E a gente não toma vergonha e começa a ter a mesma fé, exercitar essa fé, porque a fé que Deus dá a Dr. Shedd é a mesma fé que Ele dá a gente. A mesma fé que salvou o Dr. Shedd é a fé que salva a gente. E essa fé continua aqui. É a fé que a gente acredita que Deus deu o seu único filho por nós. Ora, e se Ele deu o seu único filho por nós, haverá por essas coisas da terra, Ele não vai nos conceder segundo a sua soberana vontade? Não há outra coisa que possa produzir em nós um espírito satisfeito, senão
a fé e somente só a fé. O tão conhecido versículo 23, capítulo 23, versículo 1 de Salmos, Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor. E aquele que diz que Deus é o seu pastor, que o Senhor é pastor dele, que Jesus é meu pastor, porque se dizemos assim é porque Jesus é nosso pastor. Se o Senhor é meu pastor, aquele vai dizer: de nada terei falta. A segunda verdade é que Jesus fala sobre a recomendação agora quanto ao estilo de vida nosso. E ele diz no versículo 31, logo no comecinho, ele diz: busquem acima de tudo o reino de Deus. Então a promessa de Deus é que proverá nossas necessidades, afirmando que Ele as conhece plenamente, as nossas necessidades. E quanto a estas coisas, a advertência de nosso Senhor é que nós paremos de nos preocupar, para que não deixemos as nossas mentes cheias de dúvidas. E dessa forma não vivamos um estilo de vida como aqueles que são pagãos, que são incrédulos. Como já sabemos, isso não quer dizer que não devemos trabalhar. Contudo, em nenhum momento nos diz ou nos estimula que, como filhos dele, venhamos gastar nosso tempo numa correria louca para ganharmos dinheiro e assim gastarmos naquilo que não é pão. Então, após Jesus nos salvar, Ele nos incumbiu, e somente aquele que Ele salvou, ou seja, aos salvos, a eles deu essa responsabilidade. Ele deu a responsabilidade de um serviço a ser realizado aqui na terra. E esse serviço que nós realizamos aqui na terra, nós realizamos agora como forasteiros, como estrangeiros, porque da terra não somos mais. Deste mundo não somos mais. E olha, queridos, ele poderia ter comissionado esse serviço aos seus anjos, mas a sua vontade foi de nos comissionar, nos responsabilizar a este serviço. Portanto, ele nos adverte que tenhamos cuidado. Ele nos adverte que nós tenhamos que ter diligência como iremos gastar de forma prioritária o nosso tempo e tudo mais em nossas vidas, quando ele diz: busquem acima de tudo o reino de Deus. O que foi que a gente não entendeu nisso? O que foi? É preciso a gente chegar, orar ao Senhor e dizer: Senhor, me explica isso, porque parece que eu não entendi. O que é buscar teu reino acima de tudo? Queridos, um salvo não deve gastar o melhor do seu tempo nas coisas dessa terra. Como só tivesse ele o seu corpo físico para alimentar, para vestir ou qualquer outra coisa. As pessoas estão numa sandice, inclusive dentro das igrejas, sem problema nenhum. Eu não faço porque sou sem vergonha, preguiçoso. Né? Ainda estou, cheio de mimimi. Né? Eu não caminho. Né? Se um cachorro correr atrás de mim, estou ferrado. Vai pegar. Eu não vou para uma academia. Agora, conselho já teve 200 mil. Né? Mas tem gente que tem isso como regra. E amém. Ter como regra, como norma, como hábito. Amém. É errado? Não. Agora, ter prioridade nisso, acima da prioridade do meu estado espiritual,
Eu me preocupo com o meu físico, mas esqueço do meu estado espiritual. Está errado. Eu me preocupo com isso, mas estou completamente despreocupado com a minha relação com Deus, o Deus da minha salvação. Eu não tenho buscado o reino acima de tudo. Eu tenho buscado tudo menos o reino. E então, nós temos buscado o reino de Deus? Uma coisa é certa: só vai buscar o reino de Deus como prioridade na sua vida somente aquele que experimentou da graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Só vai buscar o reino de Deus acima de tudo aquele que tem entendido o quanto ele foi amado e perdoado pelo Senhor dos pecados que lhe condenava justamente ao inferno. Esse vai buscar acima de tudo. Esse buscará o reino de Deus acima de tudo. E sabe por quê? Não é para barganhar com ele. É por amor grato pelo que ele fez na sua vida. Por esse amor grato, nossos pensamentos estarão voltados para os seus interesses, o interesse do Senhor, e não para os nossos interesses. Sim, meus irmãos, nós estaremos buscando o reino de Deus quando fomentarmos com nossos recursos a manutenção da sua obra. Estamos buscando o reino de Deus. Quando investimos em almas, quando abrimos nossos bolsos e nossas bolsas, estaremos aí investindo no reino de Deus e buscando o reino de Deus acima de tudo. Estaremos buscando o reino de Deus quando em tudo que nos propormos fazer, seja no beber, seja no comer, seja no trabalhar, seja no estudar, seja no que mais fizermos, e se assim fizermos para a glória de Deus. Estaremos buscando o reino de Deus. Estaremos priorizando o reino do Senhor da nossa salvação. Se há alguém que é digno que consumamos nossa saúde, sabe quem é esse? Digno? É Jesus. Se há alguém que é digno de gastarmos nosso tempo com Ele, esse é Jesus, é o seu e o seu reino. Se há alguém que nós podemos fadigar, cansar nossa força, esse digno é Jesus e o seu reino. Se há alguém que nós devemos gastar com os nossos recursos em primeiro lugar, esse é Jesus e o seu reino. Se há alguém que nós devemos investir toda a nossa vida, o único digno disso é Jesus, o dono da nossa vida, aquele que nos comprou com o seu sangue. Se há algum reino que merece todo o empenho e disposição de trabalho e serviço, esse é o reino de Deus. Tem gente que não tem dificuldade nenhuma de ir para a rua e gritar lá: Bolsonaro, outro Lula. João Azevedo, Cícero Lucena, e por aí vai. Não tem dificuldade, vai para todo canto. Anda, vai no sol e na chuva. É tarde da noite ou é cedo. Mas o reino que merece a nossa disposição de trabalho e serviço é somente o reino de Deus. Um dia nós pertencíamos, sabe a que reino? O reino das trevas. Mas por amor e misericórdia do Senhor, hoje fazemos agora parte, e agora somos do céu.
Como é que ele não é prioridade? Queridos, felizes e abençoados são todos que trabalham para esse reino, cooperando para o seu crescimento e prosperidade, pois somente os que assim fazem, desse reino é que pertencem. Assim como a exortação de Jesus deve ser ouvida e praticada por nós, devemos da mesma forma falar, sabe a quem? Sobre essa advertência do Senhor. Nós devemos falar aos nossos filhos, nós devemos falar aos nossos irmãos de sangue, que não estão comprometidos com o reino de Deus. Nós devemos também falar aos nossos cônjuges, aos nossos irmãos da fé. Trazemos para nós, em primeiro lugar, para depois dizer assim: ei, vamos buscar o reino de Deus. Não adianta dizer: ei, vamos buscar o reino de Deus, e eu não busco. Avalie o que é dizer para o filho: ei, ó, o reino de Deus tem prioridade na sua vida, pai. Não vejo isso. Como é que o senhor vem me exortar com isso? Nós devemos anunciar essa advertência aos nossos amigos, colegas de trabalho, colegas de universidade, de pelada, aos nossos vizinhos e aos nossos desconhecidos. Nós devemos anunciar: busquem acima de tudo o reino de Deus. Terceira e última verdade é que Jesus agora vai falar sobre o resultado, se assim ouvirmos, quanto à sua advertência e à sua recomendação. E agora é o finalzinho do versículo 31 que diz: e todas essas coisas lhes serão dadas. Então, se ao invés de estarmos nos preocupando, contaminando nossas mentes com muitas dúvidas devido aos haveres desse mundo, gastando nosso tempo e nos gastando, priorizando somente as coisas dessa terra, e então buscarmos, acima de tudo, o reino de Deus, o Senhor, Ele nos promete, Ele é fiel ao que promete, amém? Então Ele nos promete que essas coisas nos serão dadas, se o reino dEle for priorizado. A pergunta é: eu estou priorizando? Você está priorizando? Então não reclame se a promessa não se cumpre na sua vida. Precisamos, diante dessa afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo, entendermos mais uma vez, e assim não haja uma interpretação equivocada. Nós não podemos pensar que Jesus quer que sejamos negligentes com nossas obrigações civis. Não. Um empresário, ele não pode ser negligente com seus negócios, alegando, por isso, a sua dedicação com o serviço do reino de Deus. E por isso terá resultados, então, positivos. Não. Imaginar dessa forma seria nada mais do que puro fanatismo religioso e um entendimento meramente emocional. Pensar erroneamente dessa forma é somente incentivar a preguiça no trabalho e, ao mesmo tempo, dar cabimento para que a humanidade desdenhe e blasfeme contra o Deus da nossa vida. Eu tenho o meu trabalho, você tem seu trabalho, nós temos que trabalhar. Você é dono do seu negócio, você trabalha. Você é empregado de um negócio, você trabalha. Agora, temos que nos lembrar que a prioridade é Deus. Se o seu trabalho lhe está tomando tempo, só não perca o tempo de Deus. Arrume tempo para Ele. A gente não arruma tempo para tanta coisa, e por que não para Ele? Porque muitas vezes é difícil a gente chegar para o patrão e dizer: hoje eu não vou trabalhar, não é verdade? Porque se for uma vez, duas vezes, três vezes,
Se brincar na segunda. Passa no RH. Agora, engraçado, com Deus que nos salvou, que nos tirou do inferno. Deus, eu não vou. Deus, eu estou cansado, eu não vou. Deus, eu me aborreci demais hoje no trabalho, eu não vou. Deus, eu estou triste, eu não vou. No emprego a gente não diz isso. Com o professor da universidade ou do colégio também não se diz isso. Beleza, meu irmão. Aí eu faltei a prova. Beleza. Por que foi? Então, porque eu estava muito chateado. Eu digo, tá bom, 0. A próxima você se lembra de vir. Tem uma recuperação aí lhe esperando. Não é? A gente não se constrange de levar um 0 de Deus. Quando Deus fala dessa promessa, Ele quer nos dizer que esta promessa se cumprirá na vida do cristão, que dá às coisas de Deus o seu devido e próprio lugar, ou seja, o primeiro lugar. Esse cristão não é negligente. Esse cristão aqui, ele não é irresponsável com suas obrigações mundanas e civis. Entretanto, também não atribui um valor maior a estas do que as suas responsabilidades com a obra do reino. Esse cristão, ele não é omisso às suas obrigações como cidadão. Ele não é omisso com suas obrigações como empresário, como empregado, como pais, como marido, como esposa, como filhos e tantas outras coisas. Porém, em hipótese alguma, ele estima e valoriza tais obrigações ao ponto de passar a ser omisso às necessidades da obra e ao chamado do seu ministério. Esse cristão, pelo fato de ter gasto seu tempo diário em suas obrigações civis, ele não usa isso como justificativa de não ter mais tempo para buscar o reino de Deus. Resumo da ópera: o alvo e objetivo desse cristão no seu viver diário é colocar Deus em primeiro lugar, ou seja, acima de tudo. Já as coisas do mundo ele coloca em segundo plano. Esse cristão tem como propósito lutar nesse mundo para que as coisas desse mundo tornem-se secundárias em sua vida e as de Deus estejam acima de tudo. Esse cristão pensa em primeiro lugar nas coisas de sua alma e em segundo nas coisas do seu físico. Se somos esse tipo de cristão, então que nós venhamos descansar, que nós venhamos esperar no Senhor. Afinal, a promessa dele é que todas essas coisas nos serão dadas. Amém? Ministério de Louvor. Agora, qual a resposta? Qual a resposta, então, para que Deus cumpra sua promessa? Qual é a resposta? A resposta é simples e bastante clara. Todo e qualquer salvo cristão que busca acima de tudo o reino de Deus, este jamais terá falta de qualquer coisa que coopere para o seu bem. Ah, Deus vai me dar abundantemente financeiramente, vai suprir minha despensa e papai pererê, porque eu dou meu dízimo. Esqueça, Deus não é corrupto. Dar seu dízimo é somente uma parte da sua obediência. Somente uma parte. Das muitas coisas que temos a obedecer. O princípio da bênção é andar com Deus. O princípio da bênção é submeter a Ele. Esse é o princípio da bênção. Como é submeter a Ele? Buscar seu reino acima de tudo. Priorizá-lo. Tê-lo acima de tudo. Amá-lo acima de qualquer outra coisa. Esse é o princípio da bênção. Porque quando nós vamos amar a Deus e botá-lo acima de tudo, a gente congrega,
a gente ora, a gente tem responsabilidade com o ministério, né, meu irmão? Quando a gente bota Deus e o seu reino acima de tudo, a gente evangeliza, a gente faz missões, a gente abraça os necessitados, a gente contribui financeiramente, quando Deus é acima de tudo. E assim vai. E a gente busca cada vez mais a graça dele para nos fortalecer, para ver se a gente vai tomando o tento e vivendo no centro da sua vontade. Buscar o reino acima de tudo, é isso. E aí a promessa se cumpre. Muitas vezes nós estamos dizendo, por que a promessa não se cumpre? Por que não está faltando isso ou aquilo? Inclusive as coisas mais básicas. Comer, vestir. Por quê? Embora é promessa dele, uma das promessas dele, promessa bem pequena, perto da maior promessa dele. E é por conta da maior promessa dele que nós os colocamos Deus acima de tudo e o seu reino também. Pela promessa maior. Qual é a promessa maior? Vida eterna, o céu, a eternidade, a salvação, como certa e absoluta na vida daqueles que creem. Eu não vou fazer isso porque ele vai fazer minha feira. Não. Eu vou fazer isso porque ele me alimentou com um pão que alimenta eternamente, o pão da vida, o seu Filho, Jesus o Cristo. Quem busca o reino de Deus acima de tudo, jamais terá falta de qualquer coisa que coopere para o seu bem. Talvez ele não tenha tanta saúde quanto outros têm. Talvez ele não seja tão rico quanto tantas outras pessoas são. Inclusive, talvez ele seja bastante pobre. Bem possível que a sua despensa tenha muitos lugares vazios nas suas prateleiras. Como também sua mesa não seja a mesa mais farta. Porém, sempre terá o suficiente e necessário. Esse terá o suficiente, afinal, ele não se preocupa de forma incrédula com tais coisas, pois tais coisas não são prioridades em suas vidas. Mas o Senhor, sim, Ele é prioridade. E, portanto, ele busca o reino de Deus em primeiro lugar e fica na certeza que o Senhor irá lhe suprir suas necessidades. E sabe por quê? Porque de todas as nossas necessidades, o Senhor tem ciência, tem conhecimento. E eu encerro só com Salmo 84, versículo 11 e 12. E o salmista diz assim, Salmo 84, versículo 11 e 12. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem a algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em Ti. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus.